Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou ler um versículo bíblico e vou conversar com os irmãos, amém, acerca de coisas espirituais, amém? Segundo Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Amém? Então, só para os irmãos entenderem, amém? Teve coisas que Deus ele permitiu que eu visse lá no céu, que não pude contar, amém? As coisas que eu pude contar, as coisas que eu contei, amém? E o resto eu não pude contar, amém? Porque não, o Senhor falou que não era para mim contar, amém? Então eu nunca contei para ninguém, tá entre eu e Deus. Então tem revelação, tem coisas que Deus lhe mostra que é para ficar entre nós e Deus, amém? Então quando Deus lhe mostrar alguma visão, você ora a Deus para ver se é de Deus você contar ou se é para ficar para você e Deus, amém? Essa aqui que Deus mostrou para ele, não foi para ele contar, amém? Que diz aqui que ao homem não é lícito falar, amém? Então não foi para ele contar. Foi uma revelação, uma visão que ficou entre ele e Deus, amém? Só para vocês entenderem, um sonho quando você tem um sonho é no corpo. Quando você é arrebatado fora do corpo. Você vê seu corpo na cama. Você vê você de pé e você vê você na cama. E aí você sabe, você fala assim, nossa, mas, né, como eu tô de pé, eu tô na cama. Eu falava assim, eu não conseguia, eu fiquei em desespero. Aí ele falou assim, não temas, eu sou contigo. Amém? Pessoas perguntam, vamos dar exemplo, amém? Jesus pode levar alguém em arrebatamento, a pessoa ela pode ver as vestes de Jesus? A pessoa ela pode ver as vestes de Jesus, a face dele brilha e resplandece mais forte que o sol, amém? Brilha muito. Igual o encontro que Paulo teve no caminho de Damasco foi com Jesus, amém? Que a Bíblia Sagrada fala que era um resplendor muito grande. Então a pessoa ela pode ver as vestes de Jesus, mas a face dele brilha mais forte que o sol. De Deus eu não vi nada, mas era um brilho, ó, parece 1000 vezes mais forte que o sol. O brilho eu não conseguia ver, de tão forte que era, mas os serafins eu via, amém? Tem coisas que eu não conto porque Deus falou que era para mim guardar entre ele e Deus, eu e Deus, amém? Só para os irmãos entenderem um pouco, naquela fila do céu, tinha muitas pessoas, era uma fila enorme, tinha umas 37 pessoas naquela fila, assim, de tão grande que era. Só que eu tava tão apavorada que tem pessoas que eu não lembro, porque eu fiquei com tanto medo, eu só chorava no final da fila, porque todo mundo na minha frente foi pro inferno. Eu não vi ninguém indo pro céu, não vi. Tinha uma jovem que ela tava de salto alto e ela tava de saia mostrando o joelho. O varão de branco falou assim: "O que que ela tá fazendo aqui? Tira ela daqui agora." Ele nem olhou assim no rosto dela, porque ela usava salto alto e usava saia mostrando o joelho. Hum? Então, as coisas do Senhor, elas são muito sérias, bem muito séria mesmo. Bem, tudo que eu falo com os irmãos, eu sou responsável das minhas palavras, amém? Tudo que eu conto para os irmãos, eu sou responsável das minhas palavras. E diz a palavra do Senhor que se um atalaia, ele for avisado e ele não entregar o recado de Deus e vir a morte, Deus ele vai cobrar aquele sangue na mão do atalaia. Porém, se o atalaia falar e as pessoas não crer, o Senhor
ele não vai cobrar esse sangue na mão do atalaia. Então, assim, Deus tem me usado, eu tenho falado que Deus me mostrou lá. Amém? Se os irmãos quiser crer, amém, os irmãos crê. Se os irmãos não crê, não murmura e não blasfema, amém? Porque a Bíblia Sagrada fala que a blasfema perde a salvação, amém? Os irmãos orem a Deus, para que Deus, ele também, se isso for uma vontade de Deus, para que Deus, ele também mostre para os irmãos. Eu já paguei muito preço, muito, muito preço. Assim, muita luta. Não preço, assim, de eu não contar, não. Gente, eu contava, assim, eu passava muita luta, muita. Depois que eu fui arrebatada, eu fiquei em torno de 4 meses, assim, 4 meses. Eu via demônios, assim, os demônios, eles queriam que eu parasse de pregar. Eles queriam que eu parasse de contar o testemunho. Eu falei, eu não vou parar. Ele falou, você vai parar. Eu falei, eu não vou parar. E era aquela luta. Foi 4 meses depois que eu fui arrebatada. Foi uma luta tão grande, tão grande. E aí eu falei, eu não vou parar. E aí quando deu 4 meses, o senhor falou assim, hoje é esse fim dessa luta. E depois nunca mais. Mas eu vi assim demônios e os demônios falavam que eu tinha que parar de pregar. Eu tinha que parar de contar o meu testemunho. E eu falei assim, eu não vou parar. Eu vou contar. Amém? E eu pedi muito a Deus, irmãos, muito mesmo, para que Deus ele trabalhasse na minha vida. E hoje eu conto testemunho com muita serenidade, eu conto com muita calma, eu conto sem chorar. Por que que eu conto sem chorar? Porque Deus trabalhou na minha vida. Amém? Deus trabalhou. Quando eu via as pessoas dentro da igreja, eu contava o testemunho, as pessoas até mesmo, Deus mostrava as pessoas duvidando, eu ficava tão triste, eu ficava muito triste, eu falava assim, meu Deus, as pessoas estão duvidando, Senhor. As pessoas falam, pessoas falando que não ia deixar. E ali Deus ele trabalhou na minha vida. Hoje eu conto. E quando eu conto, eu lavo as minhas mãos, porque sei que eu não vou mais ser cobrado deste sangue. Amém? Eu não vou mais ser cobrada. Deus ele tem avisado o povo dele. Amém? E muitas pessoas não dão ouvido, não dão, não dão. Antigamente, muitas coisas as pessoas elas não faziam. Hoje, os pecados é como se fosse algo natural. As pessoas já não têm mais o temor de falar assim, isso é pecado. Amém? Hoje as pessoas elas não têm mais temor. Amém? Ah, para quem não sabe, a irmã Cícera é uma grande amiga minha. Eu chamo ela Mãe na Fé, né? Porque eu gosto muito dela, mas ela é só minha amiga. Ela não é parte da minha família. Amém? Os filhos dela, as noras dela, para mim são como irmãos, amém? Mas eu não sou parte da família dela, amém? Só para quem não sabe, eu tô explicando, tá bom? Gosto muito dela, uma grande amiga, uma mãe em Cristo para mim, né? Uma mulher de Deus mesmo, amém? Queria contar um pouquinho também que acerca de algo que Deus, ele. Quando eu voltei do meu arrebatamento, eu chorava muito, porque eu chorei muito, porque eu não acreditei que eu tinha voltado. Eu falei, Senhor, não acredito, Senhor, porque eu estava no céu já. Então eu chorei muito. Eu falei, Senhor, não acredito, não acredito. E eu falo para os irmãos que ainda que eu tivesse 20 filhos, eu ia falar, Senhor, prepara uma mãe para eles, porque eu não volto. Eu falo para os irmãos que o céu, ele é tão maravilhoso, que ainda que eu tivesse 20 filhos, tudo pequenininho, eu não ia querer voltar de jeito nenhum, não ia. Não ia, porque o céu, ele é lindo. O céu é uma alegria assim tão grande dentro do seu peito, uma alegria assim tão grande, tão grande que não se compara a nada nessa terra. A alegria que é você estar no céu, amém? Antigamente eu via os velórios, eu ficava triste quando alguém morria, né? Não vou dizer que a morte em si ela não é uma tristeza para quem perdeu ente querido. Mas às vezes as pessoas me chamam para velório, eu vou no velório assim, pessoas evangélicas, pessoas crentes. Eu vou no velório feliz. Sabe por quê? Porque eu olho para a pessoa assim, eu falo assim, nossa, você foi primeiro que eu. Né? Você já tá no céu descansando, hein? A pessoa, muitos estão chorando dentro do velório, não que eu vou rir dentro do velório, não vou rir dentro do velório, mas a morte, aquele que morre no Senhor, ele está em alegria. Então, Deus me fez olhar esse modo de um olhar diferente, amém? A morte de um olhar diferente, amém?
E por isso, diversas vezes, Deus ele já me deu revelações de pessoas que Deus ia levar. Diversas vezes. Teve uma vez que eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos lá. Não, minha mãe que me chamou. Ela falou assim: vamos visitar a tal mulher, né? Uma senhorinha da igreja. Não muito de idade, ela tinha 60 e pouco, e ela tinha uma dor na barriga, que os médicos não conseguiam descobrir o que que era. E aí eu fui com a minha mãe visitar ela, tava os filhos dela, ela, né? Todo mundo gosta de receber oração, aí se juntou todo mundo. E aí eu fui orar. Quando eu fui orar, o senhor falou assim, eu abri também a palavra, aí o senhor falou, essa é a coluna da casa, e eu vou levar para a glória. E aí eu nem orei por ela. Eu falei assim, olha, eu não vou orar por ela, Deus vai levar ela. Se vocês quiserem, eu oro por vocês, se vocês não quiserem, eu vou embora, porque eu não vou orar por ela, Deus vai levar ela. Eu não vou pedir para ela viver, porque Deus falou que vai levar ela. E aí todo mundo começou a chorar, né? Eu fiquei perto da porta, falei, vai que, né? Vai que ficam bravos aí, né? Aí todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando. E aí eu peguei, orei por todo mundo e fui embora. Não orei por ela. Isso foi numa terça. Quando foi na quarta, ela morreu. Na quinta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, ela foi enterrada. Então, assim, o que que acontece? É, tem pessoas que Deus, eu aprendi muito com Deus isso, amém? Nesse tempo de Covid, eu tive Covid, meu esposo também teve, amém? Agora em janeiro, minha sogra teve, meu sogro teve, meus cunhados, né? E 3 cunhados, tudo teve Covid. E eu aprendi algo com Deus, amém? Que nós só vamos morrer quando Deus quiser. Ele só vai nos levar quando Ele quiser. Quando chegar a nossa hora, chegar o nosso momento, Ele vai nos levar. Enquanto isso, né? Enquanto isso, eu aprendi com Deus. Muitas pessoas falam assim, irmã, eu tô com medo de morrer. Irmã, a irmã só vai morrer quando Deus quiser te levar. Enquanto isso, a irmã vai viver. Tem uma Deus Amor ali em Suzano, né? Que eu fui pregar, eu pregava de quinta-feira. E ali eu pregando naquela igreja, eu falei assim, ó, hoje é quinta. Deus ele vai levar uma irmã ainda nessa semana. Isso era quinta? Deus vai levar uma irmã ainda nessa semana. E os irmãos me ligam para avisar, porque até eu vou no velório. Falei para os irmãos na igreja, os irmãos ficam meio assim, né? Quando foi no sábado, 2 horas da manhã, de sexta para sábado, sabe? 2 horas da manhã. Aí a irmã morreu, teve velório, ninguém me avisou, ninguém. Não fui no velório, que eu falei, ninguém me ligou, né? Não foi. Não sabia nem onde que era, não tinha telefone de ninguém, mas sabia que tinha morrido, né? Porque Deus, quando fala, Deus leva, né? E aí fui na outra quinta pregar, os irmãos falaram assim, ô irmã, a irmã falou que Deus ia levar e Deus levou. Eu falei, os irmãos não me ligou, né? Eles falaram, não, não ligamos não, esquecemos, foi muito triste, não sei o que lá. Eu falei, não, amém. Quando eu subi no altar, você falou assim, fala pra igreja que eu vou levar outra irmã. Eu falei, ó, igreja, Deus vai levar outra irmã e os irmãos que têm meu número, pode me ligar que eu vou no velório. Falei pros irmãos. Os irmãos falaram, meu Deus. Aí os irmãos ficou até com medo, tudo. E foi do jeitinho que Deus revelou mesmo, né? Quando foi, né, isso foi na quinta. Na sexta a irmã já morreu. Na sexta a irmã morreu. E aí foi pro hospital. No domingo de manhã estava sendo. Foi liberado o corpo. No domingo de manhã estava sendo velório. E aí eu fui no velório que os irmãos me chamaram, né? Pra mim estar indo no velório lá. Então, quando chega o tempo de Deus nos recolher, Deus ele recolhe, amém? É só quando chega o tempo, né? Eu já fui no hospital, eu fui dentro de um hospital fazer visita. O homem lá que tava com um monte de coisa ali dentro do hospital, Deus falou assim, ó, fala pra ele que ele vai viver. Falei, meu Deus, amém. Eu tava com balão de oxigênio, um monte de coisa. Falei, ó, você vai viver, tá? Deus não vai te levar, não. Porque não chegou a sua hora, bem? Então, assim, só acontece, nós que somos servos do Senhor só leva quando chega o tempo de Deus levar. Bem, enquanto não é o tempo de Deus, Deus ele não vai levar. Eu aprendi muito isso com Deus, bem, muito mesmo isso com Deus, bem? Então, falo para os irmãos, bem? Medita na palavra do Senhor, bem, busca a Deus,
amém? Porque nós estamos num tempo que é tempo de nós buscarmos, amém? E ainda que as pessoas da sua igreja, da onde que você congrega, mude, o Senhor, ele nunca mudou. Ele é o mesmo, amém? Se naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus pregava doutrina e as pessoas começaram a ir embora, uma a uma, começou a ir embora. Da doutrina que Jesus pregava, os seus discípulos, né, Pedro, né, o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, quer ir, vai, pode ir. Se vocês quiserem ir, vai. Por quê? Porque todo mundo estava indo embora. Jesus pregando a doutrina, Pedro falou assim, Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aí Jesus falou assim, Pedro, sobre esta pedra firmaria a minha casa. O Senhor começou a falar com Pedro, amém? Então, falo para os irmãos, amém? Que Deus, ele tem grande agir no meio do povo dele, amém? A pessoa, a pessoa, ela pode muitas das vezes, ela tá viva no mundo, ela tá lá no mundo, né, no pecado. Mas se ela morrer naquele pecado que ela está, sinceramente, a morte é um inferno, amém? Depois da morte é o juízo. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança, amém? E eu queria fazer uma oração com os irmãos, amém? Para que Deus, ele perdoe os nossos pecados. Porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, ninguém, ninguém. Se tem algum pastor me ouvindo, se tem diácono me ouvindo, se tem obreiros me ouvindo, nós não somos perfeitos, não somos, nem todos nós somos pecadores. Eu queria fazer uma oração com os irmãos para que Deus lhe perdoe nossos pecados. Amém? Para que Deus lhe perdoe nossos pecados, amém? Fala assim comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, se o meu nome não está no livro da vida, escreve, Senhor, e sela com teu sangue. Me dá força para que eu venha perseverar até o fim na tua doutrina, na tua presença, e salva a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.